Tarde de bênção para todos. Paz e graça, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez em nossa live, aqui na Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada. Pastor Washington é o pastor aqui dessa igreja. Rua Dracena, número 202, Santo André, São Paulo. Nós somos do Madureira, nós estamos no campo aqui de Vila Alzira, cujo pastor-presidente é o pastor Antônio Campassi. Amém, queridos? Eu sempre falo para vocês saberem qual é a fonte que está saindo o ensinamento, né? A fonte que está saindo as orientações. Nós estamos hoje aqui na Escola Bíblica, né? E nós vamos falar sobre a lição número 13. Na verdade, a nossa revista Betel vai fechar hoje. Lição número 13. Vamos fazer uma rápida oração e vamos iniciar. Pai, louvamos e exaltamos ao Senhor nesta manhã. Sê conosco, nos orienta por Tua palavra, nos ensina, e a cada um que nos ouve, que possa ser instruído com leveza, com graça, com amor e com sabedoria em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, compartilhe com alguém essa mensagem, essa live. Convide alguém, convide a sua família, reúna a sua família, pegue a sua Bíblia, né? Pegue um caderno de anotações, porque tem coisas que vai ser falado que são princípios, tá? E nós carregamos para a nossa vida. Amém? Então, lição número 13 diz assim: dízimos e ofertas hoje. Um compromisso de fé, de generosidade e de amor ao reino de Deus. Olha que interessante, um compromisso de fé, um compromisso de generosidade e de amor ao reino de Deus. Antes de ler o texto áureo e ir para a verdade aplicada, eu quero contar uma história. Há um grande debate dentro do campo teológico, nas plataformas digitais, se os dízimos era para o Novo Testamento. Então eu quero deixar aqui uma história, uma reflexão, né? Uma palavra de pensamento. Imagine que nós fôssemos defensores daqueles que não defendem o dízimo no Novo Testamento. Não defendo. E imagine que você não teria sido salvo ainda. Então, nós somos defensores daquele que não precisa dizimar na igreja, não precisa ofertar na igreja, tal. E aí você não teria sido salvo ainda. Então, se não tem dízimos, não tem oferta, e você não foi salvo ainda, estou conjecturando com você. Qual seria o seu pensamento? Pense nisso. Amém? Então, é só um pensamento para você refletir diante de tantas coisas que se falam por aí. Deixa eu já reforçar. Querido, em Cristo Jesus, quem faz mau uso de dízimos e oferta na casa de Deus, fique em paz, que há um juiz que está vendo. Mas tem aqueles que fazem bom uso para o bom andamento do reino de Deus. Texto áureo, abre aí a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3,10. Mas eu quero fazer uma leitura maior com vocês. Eu quero começar em Malaquias capítulo 3, verso 6. Diz assim, ó: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Verso 7. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar?
Aí Malaquias fala no verso 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí vem, nos dízimos e nas ofertas alçadas, que são ofertas voluntárias, né? 9, com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais, vós a nação toda, o povo todo de Israel. Aí vem o 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vós advenha a maior abastança. Verso 11, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a produção será abençoada. E o verso 12, e o último. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma nação deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Em palavras rápidas, o que nós estamos... Por que eu li essa leitura toda? Na verdade, o povo de Israel, esse povo aqui, é um povo pós-cativeiro. Então, quando eles saem do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, eles esqueceram que eles eram um povo escolhido de Deus. Que assim como Deus levou eles para o cativeiro babilônico, Deus trouxe-os de volta. E quando eles voltaram para a nação, esqueceram dos princípios da palavra de Deus que regia a nação. Então, aqui é uma mensagem para a nação de Israel, para toda a nação de Israel, que não estava cumprindo os princípios da palavra de Deus, dentro de um contexto de dízimos, dizimar a 10ª parte de tudo que eles tinham, do campo, do fruto, dos animais, enfim, de tudo que eles tinham. E a oferta alçada, que é a oferta de coração, que é a oferta voluntária, que é a oferta generosa, né? Voluntariamente você decide ofertar. Então, essas duas aqui. Tá? Então, eles esqueceram. Então, eles estavam sendo o quê? Amaldiçoados. O campo estava estéril. E estava passando por uma série de dificuldades na nação, porque não estava cumprindo esse princípio. Ok? Ô, evangelista, isso é para o Antigo Testamento. Calma lá, vamos, já deixei uma reflexão no começo da aula. Já. Agora, vamos pensar aqui. O que eu estou querendo aqui, não pregar para a igreja o que é para a nação de Israel. O que eu estou querendo falar aqui é de princípios. Quais os princípios que tem nesse texto bíblico que nós podemos aplicar para nós, para sermos beneficiados diante de Deus? Quais os princípios? Tem 2, dizimar e ofertar, e de forma voluntária, nada obrigatório. Então, o princípio que eu quero pregar aqui, não é que nós temos que fazer isso aqui e levar para um templo, para o sacerdote, não, esqueça isso, né? Aqui é a igreja. Mas o princípio que eu estou querendo tirar daqui é que o dízimo e a oferta, se nós fazemos como aplicado aqui, dentro de um contexto para o reino de Deus, nós temos benefícios. Amém? E vamos agora para um outro texto também que eu quero já ler agora, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número que está aqui, 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, diz assim: eu digo isto, que os que semeiam pouco, pouco também ceifará. E os que semeiam com fartura também ceifará. Ao verso 7. E aqui eu gosto disso também. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Nesse verso 6 e 7, há princípios que nós temos que aplicar. E a semente aqui está falando da semente oferta na casa de Deus. É dinheiro, tá? E o verso 7 está se dizendo qual a maneira como o meu coração tem que fazer essa semeadura, essa semente de oferta na casa do Senhor. Tem 4 princípios no verso 7, que é a maneira correta de nós fazermos isso na casa do Senhor. Então, juntando Malaquias com esse texto, eu quero dizer o seguinte, que quando nós ofertamos ofertas alçadas,
voluntárias, de coração. E quando dizimamos, nós temos que fazer tudo de coração. Porque se nós fazemos as coisas obrigado, amanhã, quando sairmos da igreja, estamos maldizendo a igreja. Então, nós temos dito aqui muito na igreja de Alvorada, que nós temos que fazer algo e saber por que está fazendo. Saber como está fazendo. Qual a maneira que está o seu coração. O verso 7 diz o seguinte, ó. Cada um contribui segundo propôs no seu coração. Então, toda oferta, e eu quero fazer a aplicação para o dízimo também, que é dinheiro, antes de sair do seu bolso, ela tem que sair do seu coração. Então, tudo isso que é feito dentro do campo do reino de Deus, na igreja, tem que vir de coração. Olha, segundo, não com tristeza, com pesar, com sofrimento, com dor, tem que ser feito com leveza. Então, se você faz isso com tristeza, com dor no coração, com pesar, então reveja seu coração e seus princípios. Outra coisa, não por necessidade. Por que por necessidade? Eu vou dar porque a igreja está necessitando. Não. Ageu 2,8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Certo? Deus é muito rico, até então que Deus se fez pobre para nos fazer rico em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então veja como é que é, Deus é rico, nós não fazemos nada na igreja por necessidade, porque a igreja, ela é rica. Agora, a instituição humana chamada igreja, ela tem as suas demandas de água, de luz, né? de limpeza, de reforma, de salas, né? De tudo, ar-condicionado, ventiladores, estacionamento, né? Tem muita demanda, ok? Então, a instituição física, ela precisa, mas Deus é rico. Então, não faça nada na igreja, fala assim, a igreja necessita, tadinha, coitada. Não, a igreja não é coitada, não. Outra aqui, ó, pois Deus ama ao que dá com alegria. Então, Deus ama aquele que faz oferta, ama. E eu creio que Deus ama também quem dizima, ama, né? Deus ama ainda mais com alegria, que é a forma certa de você fazer esses princípios, ok? Então, eu deixei aí um ponto de vista, dentro do contexto bíblico, tirando os princípios da palavra, para benefício nosso. E aí eu já vou aproveitar e vou ler Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais dízimos da hortelã, do endro e do coentro, mas negligenciais os mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, deveis dar o dízimo do coentro, do caminho, né? Do endro, da hortelã, e não negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé, como devemos tratar diante de Deus e com o próximo. Ou devemos tratar o próximo, né? E lidar com Deus dentro do campo da justiça, da misericórdia e da fé, e não deixar de fazer o quê? Não deixar de dizimar. Aqui é Novo Testamento. Mas eu não estou aqui para brigar se tem no Antigo, não tem no Novo, essa questão. Eu estou dizendo, dentro do campo da palavra de Deus, tirando princípios, que é benefício para a nossa vida. Amém? Então, tem um versículo aqui que eu gosto muito. O versículo de número 10, que eu vou repetir aqui, ó. É o 10 ou o 11? É o 10, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3,10, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E aí eu estava lendo, o que seria essa maior abastança? Deus está dizendo que vai abrir as janelas do céu. Quando nós cumprimos princípios da palavra, aí Deus abre as janelas do céu. E aí diz que dá uma bênção tal, de maior abastança. Eu coloquei aqui, ó. A palavra bênção, ela vem de Barak, né? Dentro do hebraico, eu não sei dentro desse contexto, mas a palavra quer dizer, bênção quer dizer Barak. O que vem dentro do contexto da palavra hebraica Barak? Olha só, abastança, suficiência, abundância, ou seja,
encher de benefícios. Então, quando nós cumprimos um princípio da palavra de Deus, sabendo, conhecendo quem é Deus verdadeiramente, e quando fazemos com alegria, com amor, Deus abre as janelas do céu e dá uma bênção de maior abastância, ou seja, de suficiência, de abundância, ou seja, Deus vai nos encher de benefícios, tanto espirituais como materiais, quando nós fazemos a coisa com o coração correto. Você me entende? Um ensino bem amarradinho, bem explicado, para você entender que não é uma barganha, não é uma troca, é algo que nós fazemos de coração, sabendo que quando nós investimos no reino de Deus, a palavra de Deus vai ser pregada, a palavra de Deus vai ganhar almas, o reino de Deus vai ser expandido e muita gente vai entrar no reino por causa das nossas ofertas e por causa dos nossos dízimos. Quando nós chegarmos no céu, vai ter muita gente que vai ser confundido com relação a galardão. Porque tem muita gente ofertando, dizimando e achando que não vai ter galardão. E a oferta dele chegou muito longe. Vamos abrir um parênteses. A oferta que deram a Daniel Berg e a Gunnar Virg para vir ao Brasil e sair da onde eles saíram, do país deles, e vir para cá. E hoje o Brasil é um país evangelizado. Imagina, vamos dizer assim, os irmãos e as irmãs que sustentaram Gunnar Virg, né? Os pastores Gunnar Virg e Daniel Berg dentro do Brasil. E a oferta que deram para eles. Olha que a oferta que deram para eles fez com o Brasil. Dentro desse campo que eu quero trazer você, que a oferta não é oferta em vão, ela tem um significado, ela tem um sentido e ela voa muito longe. Aí tem muita gente de mente pequena que está preocupado com o que estão fazendo, que estão roubando, que estão fazendo aquilo outro. Esquece esse negócio, porque quem está fazendo coisa errada vai pagar, porque esse dinheiro é dinheiro de sangue. E dinheiro de igreja é dinheiro de sangue. Amém, querido? Então descansa no Senhor. Faça a sua parte, porque o reino de Deus tem crescido, tem nos alcançado, tem alcançado você, a sua família. Amém? Verdade aplicada. O discípulo de Cristo serve ao Senhor, também com os seus dízimos, ofertas, e expressam amor, gratidão e mordomia cristã, conforme as Escrituras, gente. A palavra, hoje muitos brigam em contexto teológico, eu entendo também, somos formados dentro do campo da teologia, né, também, nós sabemos que tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, isso é fato, tá? Mas tem coisas que é princípios, que o princípio fala muito mais, né, do que debates. Introdução, vamos lá. A prática de entregar os dízimos e ofertas vem desde os tempos antigos, sendo mencionado também nos evangelhos, em Atos e nas epístolas. Biblicamente, servimos ao Senhor também com os bens e os recursos que Ele permite que estejam sob os nossos cuidados. Nós sabemos que os recursos que temos hoje é tudo permissão. Salmo 24, do Senhor é a terra e de toda a sua plenitude. Eu acho que eu falei o salmo correto, 24. Então, nós sabemos que tudo que nós temos hoje, Deus nos permitiu que sejamos mordomo, administradores. Feliz aquele que entende e conhece isso, né? Essa atitude de expressar amor e gratidão, a ciência, né? A Deus, reconhecemos a sua soberania, confiança na sua provisão e consciência da responsabilidade com a manutenção das atividades da obra de Deus, ou melhor, na casa de Deus, com o reino de Deus. O quanto que o reino de Deus tem avançado e feito com as nossas contribuições, e o reino de Deus, para a glória de Deus, tem sido crescido. Eu vou dizer uma verdade, o diabo não quer isso. O diabo, ele quer que nós começamos a ser avarentos, o diabo quer que a gente começamos a amar o dinheiro de tal maneira que a gente venhamos parar de fazer o reino de Deus crescer. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus é fiel. Deus não fica devendo nada para nós seres humanos, porque até o ar que respiramos é de graça. Nós deitamos,
levantamos, dormimos, acordamos e levantamos, porque Deus deu um processo de nós estarmos deitados, descansando, recompondo as nossas energias, e no outro dia nós levantamos de novo. Isso é Deus. Amém? O dízimo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel entregava a 10ª parte das crias dos animais domésticos, o gado dos frutos da terra e de qualquer outra fonte de renda que tivessem. Porque assim demonstravam gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Levítico capítulo 27, verso 30 e 32. Amém? Dá uma passadinha lá para ler. Então, veja que no Antigo Testamento, na fundamentação de Levítico, capítulo 27, verso 30 e 32, a nação de Israel tinha esse compromisso de dizimar e ofertar, porque os levitas, né, eles não tinham terra em Israel. Então, a tribo de Levi era sustentada pelas 11 tribos. A 12ª, vamos assim colocar, que era Levi, era sustentado por todas as outras tribos. Porque a tribo de Levi tomava conta do quê? Do templo, do tabernáculo, da casa do Senhor. Ponto 1. Os dízimos nos dias de Abraão. Há uma grande briga, eu também não gosto de entrar nesse contexto. O dízimo é da lei, o dízimo não é, o dízimo é para o Novo Testamento. Quem quer faz, quem não quer, inventa desculpa, tá bom? Vamos por aí, desculpa ser assim. Mas o dízimo, ele é antes da lei, tá bom? Se o debate teológico era esse, então o dízimo é antes da lei. Então vamos lá, o dízimo nos dias de Abraão. Na verdade, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo. Gênesis 14, verso 18 e 20. Essa é a primeira vez que a Bíblia relata a entrega de dízimo, a 10ª parte. Portanto, essa prática antecede as leis cerimoniais e judiciais do povo judeu, transmitidas por intermédio de Moisés. Nem tanto que no Novo Testamento diz que a primeira aliança foi feita por mão de homens e anjos, né? E a segunda aliança foi feita por meio de Cristo Jesus. Então, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, que é uma figura, assim, é um contexto que a gente, para falar agora não dá, nós temos que parar, se aprofundar, né? Que chega-se a dizer que é um ser, né, de origem divina, né? De origem celestial, né? Porque Melquisedeque não tem procedência de pais, de mães, né? Não tem, né? Ele chegou dentro do cenário bíblico e logo sumiu. E aí o escritor aos Hebreus vai falar lá no Novo Testamento, em Hebreus, né, sobre Melquisedeque. É uma figura que merece estudo, tá? 2. Dízimo nos dias de Jacó. Jacó prometeu dar o dízimo de tudo ao Senhor, caso regressasse salvo da viagem que estava por fazer. Jacó disse que se Deus não lhe deixasse faltar nada, ele levantaria um altar e daria dízimo de tudo. Jacó, todo mundo conhece aquela figura, é ele e a mãe, né? Para poder passar por Esaú, fizeram toda aquela drama, e o pai abençoou ele, e ele foi para Padarã, na casa do seu tio, ficou lá, e depois ele voltou. Quando ele voltou, antes dele voltar no meio do caminho, na sua ida, ele fez uma promessa. E Deus cumpriu a promessa, e ele cumpriu a promessa. Aqui Jacó mostrou a intenção de entregar o dízimo como reconhecimento pelo favor de Deus, como fez a seu avô Abraão. Então, Jacó fez ali, né, um acordo com Deus, fez um voto com Deus e cumpriu. Eu vejo que há um princípio para nós aí. Não há problema nenhum de você dizer ao Senhor: Senhor, se tu abrir uma porta para mim, se o Senhor me conceder tal coisa, dentro do campo, eu vou te dizimar, vou ofertar, né, de gratidão ao Senhor pelo benefício que o Senhor fez. Não tem nada de errado, né? Não sendo que, se você não colocar dentro do campo da barganha, né, é o coração. É o coração que vai mandar. Como está seu coração?
Como é que está você no contexto de fazer um ato profético com Deus? Eu já fiz, né? Eu já fiz. Estou há 27 anos no Evangelho e não tenho o que reclamar, graças a Deus. 1:3. Os dízimos nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés, a primeira referência ao dízimo ocorre no livro de Levítico, onde lemos, né, que eu vou falar agora. Naquele tempo, os judeus deveriam oferecer a Deus a 10ª parte de tudo que a terra desse. Levítico, de novo, Levítico 27, 30 ao 32. Depois disso, o dízimo é mencionado em relação ao sustento dos sacerdotes, como eu falei no começo, que a tribo de Levi era sustentada pelas 11 tribos. Números 18, do 20 ao 32. No livro de Deuteronômio, os dízimos está relacionado ao serviço do Senhor. Então veja que no Antigo Testamento, os dízimos estavam muito relacionados ao sustento dos sacerdotes, né? Dos que trabalhavam na casa do Senhor, dos levitas, né? Tomar conta do serviço da casa de Deus. Assim como na nova aliança, os dízimos e a oferta, ela é para o benefício da casa de Deus e daquelas pessoas que são chamadas num período integral para pastorear, para cuidar da igreja, porque um pastor que é integral, cuida da igreja, é muito melhor, ele tem muito mais tempo para lidar. Isso é fato, não tem nem o que discutir, né? Então, o dízimo e a oferta, ela tem um objetivo, ela tem um endereço, é a casa de Deus, ok? E o sustento dos ministros, que tem aí as suas chamadas no período integral, e até aqueles que pastoreiam, que não têm um período integral, que são ajudados também, porque também fazem esse trabalho. Tá? 2, o dízimo no Novo Testamento. O Novo Testamento faz menção a vários princípios presentes no ato de dizimar. Jesus repreendeu os mestres da lei, chamando-os de hipócritas. Olha só, porque eles davam o dízimo da hortelã, da erva doce e do caminho, mas não obedeciam os outros mandamentos importantes, como ser justo, bondoso e honesto com o próximo. Os mestres da lei deveriam dizimar, como nós explicamos no começo, o texto que eu li, Mateus 23, 23. Os mestres da lei deveriam dizimar, mas sem deixar de praticar aquelas boas coisas. Então veja, o fato dos mestres da lei dizimar, isso não exime eles de ter um comportamento correto, de ter atitudes corretas, de ter virtudes corretas diante do próximo e diante de Deus. O dízimo não me exime de ser um mau cristão, de ser um bom cristão, ao contrário, né? As coisas ruins eu tenho que deixar. O dízimo não me exime, né, de eu fazer o que eu quero. Não, o dízimo é um princípio. E vida de intimidade com Deus, né, é outra coisa, né? Vida de santidade é outra coisa. O dízimo, ele não aplaca a santidade em nós. Isso é um princípio. E a santidade é outro princípio. A Bíblia Sagrada, ela é construída com muitos princípios. E nós devemos praticar eles para a nossa vida. Eu sei, eu entendo que não é fácil. Eu sei. Só que quando nós aceitamos Jesus, há um poder, há uma unção, há uma graça que nos ajuda, né, a ser santificado e deixar Deus, por meio do seu Espírito Santo, transformar-nos a cada dia naquele homem, naquela mulher, a qual Deus quer nos transformar. Então, o dízimo não nos exime de ter uma vida correta. Aqui, os doutores da lei, os mestres da lei, estavam achando que eu dou o dízimo e faço o que eu quero, assim como hoje muitos fazem. Está errado. Então, nós precisamos ter toda a nossa vida regrada pela sua palavra. Amém? Outro ponto importante, Jesus falou sobre o dízimo. Olha, alguns cristãos defendem a ideia de que a prática do dízimo se limita ao tempo do Antigo Testamento, sendo totalmente dispensável ao Novo.
Lembra daquela historinha que eu falei no começo, na minha introdução. Imagine se você que defende que não precisa dizimar nem ofertar, ou não precisa dizimar, não fosse salvo ainda, ok? Vai pensando nisso. Eles baseiam-se suas observações em Mateus 23, 23, quando Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do entre e do caminho, e desprezais o mais importante da lei, né, que é o juízo, que é a misericórdia, que é a fé, ou seja, ser justo, ser bondoso e honesto com o próximo e com Deus, porque eles erravam nisso. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela, ou seja, deveis ter uma vida justa, correta, bondosa, né, diante do próximo e com Deus, e não omitir os dízimos. Foi isso que Jesus deixou claro e explicado. Olha que interessante. Jesus não repreendeu aqueles homens por estar entregando o dízimo, mas pela hipocrisia de achar que cumprir a lei, mesmo sem importar com o próximo, ou seja, cumprir a lei mesmo sem importar com o próximo, ou seja, dizimar é um ato de obediência, de fé, de gratidão, de amor ao reino de Deus, de amor a Deus, mas não nos exime de praticar as boas obras que glorificam ao Pai. Mateus 5,16, se não falha a minha memória, fala sobre ser luz da terra, sobre ser sal da terra. Não é isso? Estou aqui próximo, vamos lá. Mateus 5,16. Olha o que diz. Olha só. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então, uma coisa, como já dizia lá atrás, não exime a outra. Posso dizimar, mas tenho que ser justo, né, com o meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que ser generoso com o meu próximo, né? Eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser honesto com o meu próximo, eu tenho que falar a verdade com o meu próximo, né? Eu tenho que ter uma vida de santidade com o meu próximo, amém? Então, vamos pensar nessa questão. Dizimar me exime de não ter uma vida com Deus, negativo. Outro ponto aqui, ó. Paulo se referiu ao dízimo levítico. Aqui é muito interessante, porque Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 9 ao 14. Paulo fez uma referência meio que sutil, mas nós sabemos, né, assim como muitos também sabem, que ali era uma lei do Antigo Testamento, mas que Paulo pegou um princípio da lei do Antigo Testamento para aplicar dentro do campo da igreja evangélica e falar: olha, os seus ministros vocês precisam sustentar. E ele não fez uso desse benefício porque ele estava indo num povo greco-romano. Ele estava pregando aos gregos, né? Então ele não fez uso desse benefício para que o evangelho avançasse. Mas ele poderia. Mas como ele estava em uma cultura diferente da judaica, entenda? E aí Paulo não fez o uso desse princípio de oferta. Mas ele poderia. Mas ele não fez porque ele estava indo numa cultura diferente. Então, ele não quis fazer para que o evangelho não fosse parado. Também eu entendo isso. Vamos lá. Eu estou no 2:2 da lição. Paulo se referiu ao dízimo levítico. O apóstolo Paulo se referiu ao dízimo levítico quando falou do cuidado que a igreja deve dispensar aos obreiros. 1 Coríntios, capítulo 9, do 9 ao 14. Vou ficar nesse, tá? Se o apóstolo achasse o dízimo algo dispensável, ele certamente não o citaria, nem teria feito referência aos textos do Antigo Testamento, que tratam do assunto. Eu vou ler rapidinho aqui, deixei aqui separado, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 9 ao 14. Paulo está falando de dinheiro, tá bom? Vamos lá. Pois na lei de Moisés está escrito, falando aos coríntios, a uma igreja grega. É uma cidade grega aqui também, um povo grego. Não atarás, de novo, pois na lei de Moisés está escrito, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 9, não atarás a boca ao boi que debulha, e depois que
é depois que Deus tem cuidado? É uma pergunta. Verso 10. Ou não o diz certamente por nós? Uma outra pergunta. Certo que é por nós que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. 11. Se nós vós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais. 12. Se outros participam deste direito sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Paulo estava numa cidade grega, um povo grego. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Está falando de quem? Dos sacerdotes, do sumo sacerdote, dos levitas, da tribo de Levi, que não trabalhava, vamos assim dizer, fora, mas trabalhava na casa de Deus. Eles eram sustentados. Paulo está falando assim, os ministros que cuidam do rebanho, que cuidam da igreja, têm que ser sustentados pelo rebanho. E que os que de contínuo servem ao altar, participam do altar. Aí vem, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo está falando de dinheiro. De dinheiro, né? Altar, o que era entregado num templo? No templo lá, antigamente, o que era entregado no templo, no altar? Era dízimo e oferta. Tem outras citações que depois você lê, vou passar para você. Levítico, capítulo 6, versos 16 e 26. Deuteronômio, capítulo 18, verso 1. E aí você liga os dois assuntos e você vai entender de quem é que Paulo está falando, ok? Mas é muito bom deixar muito claro isso aí. Vamos avançar, 2, 3. Por que dizimar? Eu vou dar aqui 1, 2, 3, 4 pontos simples, não vamos aprofundar muito. Por que dizimar? Primeiro, expressar nossa fé. Não, já pulei aqui, peraí. Por que dizimar? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada se refere aos dízimos, como um ato de fidelidade e reconhecimento de que tudo que temos vem de Deus. Sendo assim, vejamos algumas razões para dizimarmos. Primeiro, expressar nossa fé em Deus. Será que cremos em Deus a ponto de falar: Deus, eu sustento a tua obra? Segundo, expressar a nossa fidelidade a Deus. Fé é uma coisa, fidelidade é outra. Terceiro, adorar a Deus, porque os nossos bens, as nossas ofertas, nossos dízimos, adora a Deus, né? E quarto e último, reconhecer que tudo vem de Deus e que somos apenas seus mordomos, seus administradores. Sendo assim, entregamos os dízimos e as ofertas com amor e contentamento. Deve ser uma prática de todo cristão. Aleluia. Eu quero trazer aqui, eu vou correr um pouquinho depois, mas o Salmo 24, eu acho que eu falei certo. Eu falei certo. Eu citei ele, né? Salmo 24, verso 1 diz assim, ó. Do Senhor é a terra. O texto diz que do Senhor é a terra. Para quem está dentro do mundo evangélico cristão, não tem esse negócio que a terra veio de uma explosão, veio do nada. Não. Há um Criador. E ponto final. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Plenitude fala de totalidade. O mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Só até aqui. Então, eu trouxe esse texto para dizer assim, de quem é a terra? Então, tudo que é produzido na terra tem um dono. Feliz aquele que reconhece. Agora, eu não estou querendo dizer, se a pessoa não reconhecer que tudo vem de Deus, eu não estou aqui para brigar, debater, não.
Eu estou aqui expondo, né? Interpretando e explicando o que a palavra diz, dentro desse contexto aqui, de quem é a terra. Então, tudo que nós fazemos nessa terra, vem de um dono que criou tudo. Irmão, queridos e amados em Cristo, se o Criador nos deu tudo isso para nós, e pede uma porção tão pouca para nós, você acha que Ele não tem poder para aumentar muito mais na nossa vida? Ok? 3 e último, vamos aqui. Ofertar com amor. Nós já falamos sobre isso, como é que deve sair a nossa oferta, né? Eu falei 4 princípios e eu acrescento mais isso. Ofertar com amor. O coração tem que estar alegre com amor. Deus convocou o povo de Israel para que levasse ofertas alçadas para a construção do santuário, onde ele habita. Êxodo 25, 2. Depois eu comento. O relato bíblico nos revela que foram feitas ofertas generosas ao Senhor, ouro, prata e cobre. Tudo ofertado de coração, por desejo próprio. Êxodo 35, verso 5. Os israelitas se disponibilizaram para atender aquele pedido, ofertando com alegria e fartura. Queridos, aqui eu vou parar. Nós vamos correr aqui para terminar, mas eu preciso trazer esse texto, Êxodo 25, gente. Eu estava lendo esse texto de Êxodo 25, nós vamos tirar um princípio aqui. A Bíblia, ela é feita de princípios, a qual nós vamos lendo, interpretando e aplicando para as nossas vidas. Senão, não tem graça. Você lê a Bíblia como uma história e ficar na história, não tem graça. Não tem graça. A Bíblia tem que ser lida, entendida dentro do seu contexto, né, cultural, histórico, né, e tirado a aplicação, e tirado o princípio para ser aplicado. Se você lê a Bíblia, o contexto histórico, o contexto cultural, e fica lá, qual benefício tem para a nossa vida? Então, a Bíblia é para ser lida, entendida, compreendida e aplicada. Se não tem aplicação, não entendeu a Bíblia. Então, veja só, Êxodo 25, 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Deus falando para Moisés, Moisés falando ao povo. De todo homem cujo coração mover voluntariamente. Veja o que Deus fez. De novo, Êxodo 25, 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarás a minha oferta. Veja como é que a pessoa, vamos dizer, o judeu deveria fazer essa oferta ao Senhor para ser construído lá, o tabernáculo. Olha só. Cujo coração se mover voluntariamente. E aí, eu não vou aqui pregar que vamos fazer uma oferta para fazer um tabernáculo ou um templo. Não, eu quero saber o princípio. Qual é o princípio aí? A maneira que o judeu estava levando a sua oferta diante de Moisés para fazer o tabernáculo. É isso que eu preciso aplicar. Como? Um coração se movendo voluntariamente. Não por tristeza, não por pesar, não por angústia, não por imposição. Não. Ele vai se mover voluntário. É esse princípio que nós devemos carregar em nossa vida. Isso também vale, irmão, quando a gente vai ajudar o próximo. Eu vou ajudar porque estão pedindo, tá, aquela coisa toda. Não. Nós vamos fazer, né, de coração aberto. E olha o outro, verso 30, capítulo 35, verso 5. O princípio é esse, né, para a nossa vida. Verso 5 diz o seguinte, ó. Êxodo 35, verso 5. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntário, disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e bronze. Para quê? Construir o tabernáculo. E aqui está, ó, cujo coração é voluntariamente disposto. Ou seja, além de ser voluntário, um coração à disposição a fazer aquilo que Deus estava pedindo por meio de Moisés. E hoje se aplica muito na igreja isso.
né? Eu não estou querendo aplicar o contexto todo histórico, estou querendo aplicar o princípio de você fazer as coisas dentro do contexto de oferta e dízimo voluntário diante de Deus. Amém? Vamos correr aqui. Ofertas no Antigo Testamento. Ofertar para a obra de Deus é as ofertas no Novo Testamento. Ofertar para a obra de Deus é uma responsabilidade, mas também um privilégio dos cristãos. O Antigo Testamento relata diversos tipos de oferta ou sacrifício. Aqui tem que ser um estudo mais aprofundado, porque havia diversas ofertas a serem feitas no Antigo Testamento. Tá? Algumas eu passei aqui sobre a oferta voluntária, né, alçada de coração. Vou passar uma só aqui, do Davi. Davi sabia reconhecer o valor terreno e espiritual das ofertas. Certa vez, ele se negou a receber de Araúna a doação de um terreno, pois disse, olha o que o Davi disse: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custa em nada. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 24. Após comprar o terreno de Araúna, o rei Davi construiu ali um altar, onde apresentou ofertas que foram completamente aceitas pelo Senhor. E aí, segundo Samuel, capítulo 24, verso 25. Então, veja que Davi, ele é uma referência, né, é muito comentada, apesar de saber que Davi não foi perfeito, assim como eu e você, nós não somos perfeitos. Apesar de saber que Davi cometeu um assassinato e um adultério, Davi errou, foi perdoado, foi restituído, restaurado, né? Mas você pega a vida de Davi, ele foi um homem que esteve em íntima comunhão com Deus e tem muita coisa de princípios da sua vida que nós devemos aplicar para nós. Nós sabemos que o homem perfeito é Jesus. Jesus é o nosso espelho maior de referência para a nossa vida. Jesus é o ápice da perfeição, aonde nós devemos olhar e nos espelhar em toda maneira de viver. Jesus é único, não podemos negar, né? Mas os heróis da fé, os homens de Deus, eles deixaram algumas orientações a qual nós podemos seguir. Até porque esses homens, eles estavam muito próximos de Deus. E eles falam assim: é possível ter uma vida com Deus. Vamos para o 2, estamos terminando. As ofertas no Novo Testamento. Logo no início das atividades da igreja em Jerusalém, entre as práticas marcantes daquela comunidade estava a generosidade e a prontidão e a voluntariedade na contribuição financeira dos primeiros convertidos. Olha só, Atos 2, 42, 47. E finalizando aqui, por que ofertar? Já falamos algumas coisas, vamos fechar, tá bom? As ofertas voluntárias, além dos dízimos, são como a igreja mantém seus compromissos financeiros. Outro, incluindo a manutenção do templo e o sustento de missionários. Então veja que as ofertas, ela tem endereço, é isso. Precisa ser feito isso, ok? Conclusão. O autêntico discípulo de Cristo deve preservar com a imprescindível ajuda do Espírito Santo nos princípios bíblicos que norteiam adequa a prática e a entrega de dízimos e oferta com alegria, generosidade e voluntariedade. Então, quando falamos dos discípulos de Cristo, não é porque somos discípulos que devemos estar destituídos de alegria, de generosidade e de voluntariedade. Não, uma coisa não exime a outra. Nós já falamos sobre isso. Então, o fato de sermos discípulos autênticos, vamos fazer as coisas com amor, com carinho, com generosidade para a glória de Deus. Amém, queridos? Passamos à lição número 13, dízimos e ofertas hoje. Um compromisso de fé, generosidade e de amor a Deus e ao seu reino. E pense no que eu falei. Imagine se você não aceita dízimos e ofertas na igreja
antes de você ser salvo. Ok? Eu quero deixar a bênção e a prosperidade na sua casa, na sua família. Eu já quero deixar um convite para amanhã. Nós temos culto de domingo às 9 horas da manhã. E também temos culto às 18 horas, a boquinha da tarde para a noite. Então escolha aí um horário, ou de manhã, ou da tarde para a noite. Temos cultos aí abençoados, cujo nosso pastor está aqui, pastor Osso, para nos dar a palavra e estarmos juntos, adorando a Deus. Isso é importante, estarmos juntos, unidos, para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um grande abraço, Deus abençoe a cada um que esteja conosco em Cristo Jesus.